há um início claro, apenas movimentos que ocorrem desde muito antes do surgimento dos seres humanos. O gelo se acumula camada por camada e depois derrete ao ritmo do calor e do tempo. A água encontra seu caminho, repetindo-se pacientemente, sem pressa. A Terra não fica parada. Ela se expande, racha e se reestrutura em silêncio. As forças sob a superfície continuam a trabalhar, invisíveis. Tudo existe não para ser admirado, mas para continuar. E os seres humanos, se presentes, são apenas um momento muito breve nesse fluxo. Fagradalsfjall. A Islândia não é uma terra acabada, mas um lugar onde a natureza continua a mudar. Aqui, a terra pode abrir-se e fechar-se ao ritmo de um tempo muito longo. Durante séculos, a parte sudoeste da ilha esteve bastante tranquila. A lava tinha arrefecido, as fissuras tinham se fechado e as pessoas acreditavam que o vulcão subterrâneo tinha adormecido. Fagradalsfjall também permaneceu em silêncio por quase 800 anos. Apenas antigos campos de lava cobertos de musgo permaneceram, parecendo vestígios de uma era passada. Mas, nas profundezas da rocha aparentemente imóvel, o magma se acumulava silenciosamente, esperando o momento certo para irromper na superfície. Em março de 2021, a Terra começou a falar por meio de milhares de pequenos tremores que se espalharam pela península de Reykjanes, sinalizando que o magma estava se movendo de uma profundidade de cerca de 15 quilômetros em direção à superfície. Quando a pressão não pôde mais ser contida, o solo se abriu e lava basáltica fina surgiu de uma longa fissura, fluindo lenta e continuamente, com camadas de rocha derretida sendo empurradas para cima de forma constante, criando uma nova terra diante dos olhos das pessoas. Este é um tipo raro de erupção fissural, em que a lava não explode, mas se espalha, esfria e forma gradualmente campos de rocha negra com bordas afiadas em apenas alguns meses. Quando o fluxo para,
Fagradalsfjall não volta ao seu estado anterior, mas deixa para trás novos vales e riachos de lava congelados em movimento, tornando-se traços claros do processo tectônico. O que torna Fagradalsfjall especial é que as pessoas podem testemunhar a formação da Terra em tempo real, pisando em rochas com apenas algumas semanas de idade e vendo onde o planeta acaba de se expandir. Deixando para trás os campos de lava ainda quentes, o rio glacial mergulha em 2 níveis em um desfiladeiro profundo. Lá, foi criada a Cachoeira Gullfoss, apelidada de Cachoeira Dourada da Islândia, onde a natureza continua a exibir sua majestade de uma forma diferente. Gullfoss. Gullfoss não é apenas uma cachoeira, é uma fronteira, um lugar onde o poder da água é totalmente exibido e onde os humanos tiveram que escolher entre exploração e preservação. O rio glacial. Vita mergulha aqui em 2 níveis sucessivos, correndo para um desfiladeiro tão profundo e estreito que a água parece desaparecer de vista. O som reverbera, o vapor sobe incessantemente e, em dias ensolarados, arco-íris aparecem na névoa fina como uma recompensa fugaz. No inverno, a cachoeira congela em algumas partes, transformando Gullfoss em uma escultura de gelo colossal, serena e feroz. O nome Cachoeira Dourada carrega vários significados. Em raros dias ensolarados, o lodo na água reflete a luz, banhando as cataratas com um tom dourado quente. A lenda também contaria a história de um viking que jogou seu tesouro na cachoeira, para que o ouro se dissolvesse na água em vez de cair nas mãos dos invasores. Desde então, Gullfoss se tornou um símbolo da riqueza escondida na própria natureza. No início do século XX, essa beleza enfrentou a ameaça de desaparecer. Um projeto de usina hidrelétrica foi proposto, ameaçando transformar a cachoeira em uma fonte de energia industrial. Mas foi aqui que Sigridur Tómasdóttir, filha do fazendeiro dono da terra, se levantou em oposição. Ela caminhou dezenas de quilômetros para fazer campanha, chegando a declarar que se jogaria na cachoeira se o projeto continuasse. Sua luta acabou sendo bem-sucedida. O projeto foi cancelado e Gullfoss foi preservada. E ao deixar Gullfoss, onde a água ruge em um desfiladeiro profundo, a viagem continua para o oeste. Lá, uma montanha solitária com uma forma estranha, parecida com uma flecha ou um chapéu de mago, aguarda Kirkjufell, onde o tempo, as geleiras e a geologia se uniram para criar um símbolo diferente de qualquer outro lugar da ilha.
Kirkjufell, na península de Snæfellsnes, entre o Mar Frio e o céu aberto do norte. Uma montanha se ergue sozinha, separada do entorno. Esta é Kirkjufell, uma forma solitária, como se tivesse sido colocada na paisagem não por humanos, mas pela própria história profunda do planeta. Geologicamente, Kirkjufell é um nunatak, um pico montanhoso que outrora se erguia acima da enorme camada de gelo glacial que cobria a Islândia durante a Idade do Gelo. Quando o gelo recuou, a montanha permaneceu, mantendo a forma esculpida pelo gelo e pela água ao longo de dezenas de milhares de anos. É um vestígio de um mundo enterrado, uma memória de pedra da terra. Na cultura islandesa, montanhas como Kirkjufell são mais do que apenas formações geográficas. São marcos, âncoras espirituais, lugares ligados a lendas e memórias comunitárias. Seu nome, Montanha da Igreja, evoca uma forma sagrada, como uma estrutura construída não por humanos, mas pelo tempo. Nos tempos modernos, Kirkjufell entrou em uma nova narrativa. Ela apareceu em Game of Thrones, tornando-se a montanha em forma de flecha no mundo fictício. Desde então, milhares de fotógrafos e turistas têm se reunido lá, não apenas para tirar uma foto, mas para ficar diante de uma paisagem que é ao mesmo tempo real e surreal, onde a natureza islandesa se mistura com a imaginação humana. Mas Kirkjufell não precisa de filmes para existir. Ela estava lá muito antes de os humanos lhe darem um nome e permanecerá muito depois que as histórias modernas desaparecerem. Um símbolo de beleza majestosa, tranquilidade e solidão. Um momento de pausa em uma viagem por uma ilha em constante mudança. E ao deixar Kirkjufell, a jornada continua em direção a um lugar onde os humanos não buscam conquistar a natureza, mas aprendem a conviver com ela. Glamber surge como uma memória viva, onde telhados de grama e paredes de terra contam a história da vida rural islandesa dos séculos XVIII e XIX, preservando silenciosamente a cultura e a história sob camadas de grama que cobrem o tempo. Glamber, aninhada em um amplo vale no norte da Islândia. Glamber é uma das fazendas com telhados de grama mais bem preservadas que ainda existem. De longe, os telhados cobertos de grama verde parecem montes naturais. Só ao olhar mais de perto é que se percebe que são habitações.
parte da paisagem. Em vez de estruturas separadas, durante séculos, Glaumberg foi o centro agrícola e religioso da região. Era o lar de padres, estudiosos e figuras influentes, incluindo o escritor Gottschalk Jonsson. As salas baixas e aconchegantes preservavam conhecimentos, textos e memórias, ajudando a moldar a cultura islandesa. A fazenda é composta por 14 casas interligadas. Telhados grossos de turfa, paredes de terra e pedra criam um isolamento natural, ajudando as pessoas a suportar o clima rigoroso. É uma arquitetura nascida do entendimento, simples, eficaz e duradoura. Hoje, Glaumberg é um museu ao ar livre, recriando a vida nos séculos XVIII e XIX. Ao caminhar pelas passagens estreitas, os visitantes sentem como se tivessem entrado em outro mundo, pacífico e verdejante, que lembra o condado em O Senhor dos Anéis. Mas Glaumberg não é imaginário. É uma evidência de como os islandeses viviam com a terra, com humildade e memória. E ao deixar esses telhados de turfa, a viagem continua em direção a Thingvellir, onde as pessoas se reuniram pela primeira vez para moldar sua sociedade, onde 2 continentes se afastam silenciosamente a cada ano. Thingvellir. Em 930 d.C., o povo da Islândia se reuniu em Thingvellir para fazer algo sem precedentes. Eles estabeleceram o Althing, seu parlamento. Sem palácios ou muralhas, as leis eram lidas em voz alta no vale, testemunhadas por toda a comunidade. Na fenda Almannagjá, os líderes se levantavam para falar, suas vozes ecoando entre as rochas e o vento. A partir dessas origens humildes, nasceu o sistema jurídico da Islândia, tornando Thingvellir um dos locais parlamentares mais antigos do mundo ainda existentes. Mas Thingvellir não era apenas um local de lei. Era o centro social de uma ilha isolada. Todos os anos, pessoas de toda a Islândia se reuniam aqui para comercializar mercadorias, resolver disputas, realizar festivais, casar e compartilhar notícias. Histórias eram contadas ao redor de fogueiras. Memórias eram transmitidas oralmente, formando gradualmente as sagas, épicos folclóricos islandeses, estabelecendo as bases para uma tradição literária única, onde história e lenda se entrelaçam. No ano 1000, em Thingvellir, a Islândia tomou uma decisão histórica. Diante da ameaça de divisão religiosa, a Assembleia decidiu converter-se ao cristianismo. Os rituais pagãos foram autorizados a continuar em privado, enquanto a sociedade entrava numa nova era. Foi uma transição rara na história europeia, ocorrida pacificamente em plena natureza selvagem. Tudo isso aconteceu em solo instável. Thingvellir fica precisamente na fronteira entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte. A cada ano, elas se afastam alguns centímetros.
As leis, a cultura e a identidade da Islândia foram construídas sobre uma falha geológica cada vez maior. Poucos lugares na Terra veem a história humana e o movimento planetário se cruzarem tão claramente. Localizada dentro do Parque Nacional de Thingvellir, Silfra é um lugar muito especial. É uma fissura cheia de água doce pura, filtrada naturalmente através de rocha vulcânica porosa ao longo de muitas décadas. Como resultado, a água é tão clara que a visibilidade subaquática pode exceder 100 metros, cristalina como se não fosse real. Silfra é também o único lugar no mundo onde os seres humanos podem nadar entre duas placas continentais. Quando submerso, você pode tocar a placa norte-americana com uma mão e a placa eurasiática com a outra. Este é um fenômeno científico raro e carrega um profundo significado simbólico. Snæfellsjökull. De longe, Snæfellsjökull se assemelha a uma coroa branca que se destaca contra a costa atlântica. Nas lendas islandesas, a montanha é associada a Bardur Snæfellsás, um espírito guardião que teria entrado na montanha para proteger as terras ao redor. Essas histórias não têm o objetivo de explicar a natureza, mas de ensinar as pessoas a conviver com ela. No século XIX, o autor Júlio Verne escolheu Snæfellsjökull como ponto de partida para a viagem ao centro da Terra. Quando os humanos ainda não conseguiam compreender totalmente a natureza, contavam histórias sobre ela e, às vezes, essas histórias duram mais do que qualquer explicação científica. Hoje, Snæfellsjökull também carrega a marca dos tempos modernos. Em 2019, a Islândia colocou aqui uma placa memorial para Ökjökull, a primeira geleira a ser reconhecida como tendo desaparecido devido às mudanças climáticas. É uma lembrança silenciosa do que a humanidade está perdendo. Assim, Snæfellsjökull não é apenas um marco natural. É um símbolo de cultura, crença e tempo, onde lenda, ciência e realidade convergem. Deixando para trás a montanha de histórias, a viagem continua em direção a Reykjavik, onde os humanos respondem à natureza por meio da arquitetura. No centro da cidade, Hallgrímskirkja se destaca não apenas como uma igreja, mas também como um patrimônio cultural, onde a arte, a geologia e a história islandesas são expressas de forma moderna. Hallgrímskirkja, no meio de Reykjavik, a capital mais setentrional do mundo, onde a cidade se ergue de rochas vulcânicas e vapor geotérmico. Uma forma se eleva acima dos telhados baixos. Hallgrímskirkja não é apenas uma igreja luterana, é a âncora espiritual de uma comunidade pequena, mas muito unida, onde as pessoas se chamam pelo primeiro nome, em vez do sobrenome, como forma de se manterem mais próximas em uma sociedade segura e de confiança. Reykjavik funciona com hábitos muito comuns. As pessoas se encontram em piscinas geotérmicas públicas, não apenas para nadar,
mas também para conversar e compartilhar notícias durante os longos invernos. Elas tomam um café quente no vento frio, comem sorvete mesmo quando está congelando e raramente precisam trancar as portas. Neste ritmo de vida lento e seguro, Hallgrímskirkja se ergue como uma âncora espiritual, observando silenciosamente a cidade passar entre o fogo e o gelo. Que forma a arquitetura deve assumir em um país nascido de vulcões, geleiras e oceanos? Hallgrímskirkja responde com sua própria forma, não gótica, não barroca, mas camadas de concreto como lava resfriada, colunas que lembram basalto natural fraturado pelas leis da terra, de longe. A estrutura se assemelha a uma flecha, ou um foguete, apontando diretamente para o céu do norte. No interior, o espaço se abre através do som. O órgão de tubos, com mais de 5.000 tubos de metal preenchendo o santuário, ressoa como o vento soprando através da pedra, profundo e claro, transformando a arquitetura em uma experiência audiovisual, batizada em homenagem a Hallgrímur Pétursson, um poeta do século XVII. A igreja é tanto um local de culto quanto um centro cultural, onde a comunidade de Reykjavik se reúne para momentos importantes. Do topo da torre, a cidade se espalha abaixo, o oceano, montanhas distantes e manchas de lava que moldaram tudo. Mas a jornada não termina aqui, deixando para trás a arquitetura humana. Seguimos em direção a um lugar sem estradas, sem eletricidade e sem residentes permanentes. Uma região selvagem onde o vento e o tempo reinam supremos. Lá, a natureza está pronta para recuperar o palco. Hornstrandir. Esta é uma das regiões mais isoladas da Islândia, onde não há estradas, veículos motorizados nem residentes permanentes. Toda a modernidade para na costa atrás. Durante séculos, as pessoas tentaram sobreviver aqui. Elas pescavam em águas frias e turbulentas, caçavam aves marinhas em penhascos íngremes e suportavam longos invernos em isolamento quase total. Hornstrandir também foi o refúgio de Fjallaeyvindur, um fora-da-lei do século XVIII que transformou essa região selvagem em seu refúgio da sociedade. Ocasionalmente, a história registra visitantes ainda mais raros, ursos polares que chegam aqui em blocos de gelo da Groenlândia, aparecendo e desaparecendo. Um lembrete de que o Ártico está sempre muito próximo. Hoje, Hornstrandir pertence à natureza. É um paraíso para as raposas árticas, o único mamífero terrestre nativo da Islândia. Pequenas, mas resistentes. Elas possuem uma pelagem que muda de cor com as estações. No verão, elas exibem uma pelagem cinza-marrom para se misturar com as rochas e a grama. Em um ambiente pobre em recursos, as raposas árticas se tornam oportunistas perfeitas. Elas roubam ovos de aves marinhas, caçam aves jovens e esperam pacientemente nas falésias, onde a vida costuma ser mais vulnerável. No ar e ao longo dos penhascos, milhões de aves marinhas dominam o espaço. A zero é uma ave marinha característica dos mares frios do Atlântico Norte, notável por seu bico grande, achatado e colorido, como se pintado com cores vivas.
Durante a época de reprodução, elas criam apenas um filhote. São natação experientes, usando suas asas curtas, mas poderosas, como remos para mergulhar dezenas de metros de profundidade para caçar pequenos peixes, especialmente arenques e espadilhas. Cada viagem é uma aposta. Ondas frias, correntes fortes e predadores espreitam. Mas os papagaios do mar retornam, com seus bicos coloridos cheios de peixes, continuando um ciclo de sobrevivência que vem ocorrendo há milhares de anos. Em Hornstrandir, não há margem para erros. O vento sopra incessantemente, o tempo muda sem aviso prévio, e o isolamento torna cada decisão mais séria. É isso que protege este lugar. Sem estradas, sem cidades, sem luzes, apenas rochas, vento, animais e tempo. Um mundo que funciona segundo suas próprias leis. Saindo de Hornstrandir, onde o vento e as rochas ditam tudo, a viagem desliza gradualmente em direção ao mar. A natureza selvagem não termina nas falésias ou nas pastagens vazias. Ela continua sob as águas frias do Atlântico Norte, onde criaturas gigantes se movem ao longo de rotas antigas, além do controle humano. Húsavík. Sob o céu cinza azulado do norte da Islândia, Húsavík aninha-se ao lado da baía de Skjaldfandi, onde o oceano se abre profundo e frio. Esta pequena cidade é apelidada de capital islandesa da observação de baleias, não por seu tamanho, mas por sua localização. Correntes frias ricas em nutrientes convergem aqui, transportando plâncton, pequenos peixes e lulas, uma fonte abundante de alimento que atrai as maiores criaturas que já pisaram na terra. Todo verão, baleias jubarte, baleias mink e, ocasionalmente, baleias azuis aparecem na baía. Elas viajam por rotas antigas, repetidas ao longo de gerações. As baleias não caçam apenas com sua força bruta. Elas usam a memória, o som e uma coordenação complexa. As baleias jubarte criam bolhas para encurralar os peixes em círculos e, então, emergem simultaneamente. Esses comportamentos não são apenas instinto, mas conhecimento transmitido, uma forma de cultura oceânica. Mas a relação da Islândia com as baleias não é apenas observacional. Durante séculos, as baleias foram uma fonte de carne e óleo. Hoje, embora a maior parte do mundo tenha parado com a caça comercial de baleias, a Islândia ainda a permite em escala limitada, principalmente para baleias mink e fin. O governo islandês acredita que essas populações são estáveis o suficiente para serem caçadas e vê a caça às baleias como parte de sua tradição e direito de gerenciar seus recursos marinhos nacionais. Essa visão enfrenta forte oposição. Organizações animais e ambientais argumentam que as baleias são altamente inteligentes, têm estruturas sociais complexas e longa expectativa de vida, e não devem ser caçadas para fins comerciais. Elas apontam que o turismo de observação de baleias proporciona um valor econômico mais sustentável, ao mesmo tempo em que questionam a ética de caçar criaturas capazes de se comunicar, ter memória e sentir dor. Em Húsavík, esses dois mundos coexistem. Na água, barcos transportando turistas observam silenciosamente as baleias enquanto elas emergem e depois desaparecem. Abaixo da superfície, as criaturas gigantes continuam sua jornada, independentemente dos debates humanos. E aqui,
A Islândia mais uma vez revela sua natureza familiar. Uma terra onde a natureza, a tradição e as perguntas sem resposta coexistem em um equilíbrio delicado. Lagoa Azul. A Lagoa Azul não foi criada intencionalmente. Em 1976, na usina geotérmica de Svartsengi, água superaquecida foi bombeada das profundezas do subsolo para gerar eletricidade. Quando a tarefa foi concluída, a água foi descarregada nos campos de lava negra ao redor. Ninguém tinha a intenção de construir um lago, mas a lava porosa não conseguiu absorver toda a água e a água permaneceu. A partir da rocha quente, formou-se um lago. A água tinha uma cor verde esmeralda diferente de qualquer outra. A sílica, o enxofre e as microalgas refletiam a luz, criando um tom verde leitoso etéreo, como se fosse de outro mundo. Os moradores locais foram os primeiros a entrar. Eles perceberam que a água não era apenas quente, mas também curativa. As condições da pele melhoraram. Os corpos relaxaram. A notícia se espalhou discretamente. Em 1987, a Lagoa Azul foi oficialmente inaugurada. Um subproduto industrial tornou-se um resort mundialmente famoso. Aqui, a tecnologia geotérmica e as paisagens vulcânicas não são opostas, mas sim uma só coisa. A lava negra ergue-se como muralhas antigas, enquanto a água a 38 °C envolve o corpo no ar frio do norte. Não é apenas relaxamento, mas a sensação de estar imerso na própria respiração da terra. A Blue Lagoon simboliza a forma como a Islândia existe. Não esconde a sua energia, não nega o poder que existe por baixo. Torna-o parte da vida. Por baixo de Reykjavik, a história continua. O calor da terra é canalizado através de uma vasta rede, aquecendo casas, fornecendo água quente e até derretendo o gelo nas calçadas durante o inverno. A cidade funciona com energia renovável, luz e calor provenientes de correntes de magma a quilômetros de profundidade. A Islândia tornou-se pioneira em energia geotérmica, não por escolha, mas porque a própria terra lhes deu essa oportunidade. Em meio ao vapor ascendente e às rochas vulcânicas negras, uma visão familiar aparece. Cavalos islandeses caminham lentamente pelas pastagens, suas crinas espessas balançando ao vento. Pequenos, mas robustos, eles estão aqui há mais de 1000 anos, acompanhando os humanos durante longos invernos e árduas migrações. Na arte, nas lendas, em todas as histórias que promovem esta ilha, sua imagem está sempre presente. Em meio a antigos campos de lava e pastagens varridas pelo vento, os cavalos islandeses se movem lenta e calmamente, como se sempre tivessem pertencido a este lugar. E, na verdade, eles quase pertencem. Há mais de 1000 anos, os vikings trouxeram esses pequenos cavalos através do Atlântico Norte para a Islândia. Desde então, sua linhagem permaneceu praticamente inalterada, preservada pelo isolamento da ilha e por leis rígidas. Nenhum cavalo foi importado desde 982 e, uma vez que deixam a Islândia, eles nunca mais podem retornar. Os cavalos islandeses se tornaram um patrimônio vivo, protegido tanto pela geografia quanto pela lei. Eles não são altos, mas são fortes. Sua constituição robusta, ossos fortes e pernas curtas os ajudam a manter o equilíbrio em rochas vulcânicas, gelo e neve e terrenos acidentados. Sua pelagem dupla e espessa fica mais densa no inverno,
atuando como um manto natural que lhes permite resistir a ventos frios e tempestades de neve. E depois, há o Tote, um andar suave e constante, quase sem solavancos, cristalizado ao longo de séculos de adaptação a longas viagens por uma paisagem agreste. Mas os cavalos islandeses são mais do que apenas sobreviventes. Eles fazem parte da alma da herança viking. Nas sagas antigas, os cavalos acompanhavam os guerreiros, associados à honra, liberdade e força, valores que ainda ressoam em Thingvellir, onde os vikings se reuniram para estabelecer o primeiro Alþingi. Casas baixas com telhados de palha aninhadas na terra, navios reconstruídos em museus como o Viking World ou passeios de barco recriando viagens antigas. Tudo isso relata a conexão entre os seres humanos, a natureza e a mitologia nórdica, onde deuses como Thor estão presentes no trovão e nas rochas vulcânicas. Em uma terra nascida do fogo e do gelo, onde tudo está em constante mudança. Os cavalos islandeses são uma rara constante. Eles nos lembram que a herança não está apenas nos templos ou nas lendas, mas também vive em seus passos firmes e lentos, acompanhando os humanos por mais de 1 milênio. À medida que a noite cai na Islândia, o mundo parece se acalmar. O vento diminui. Os sons desaparecem na escuridão, e então, o céu começa a se mover. A aurora aparece inesperadamente, sem aviso prévio. Faixas de luz verde, às vezes tingidas de roxo e rosa, movem-se pelo céu como se ele estivesse respirando. Elas não pertencem à Terra, nem aos seres humanos. Cientificamente, a aurora é o resultado da colisão dos ventos solares com a atmosfera da Terra. Isso pode ser explicado por fórmulas e dados. Mas a sensação de estar sob a aurora, a sensação de pequenez, silêncio e admiração, não pode ser medida.